Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Escola Biblicast. Vamos iniciar hoje um novo trimestre das lições bíblicas adulto da CPAD, que tem como grande tema a supremacia das Escrituras, a inspirada, inerrante e infalível Palavra de Deus. Na lição específica de hoje, lição número 1, vamos falar um pouquinho sobre a autoridade da Bíblia. É uma lição introdutória muito importante. Recomendo, inclusive, que os irmãos possam acompanhar outros conteúdos que vão ser postados ao longo dessa semana, envolvendo a lição bíblica, não apenas as 13 lições bíblicas, mas um conteúdo introdutório, bem como também, espero eu, ter aí uma conversa, um bate-papo com uma pessoa muito importante envolvendo a temática dessa lição bíblica. Estou nos acertos finais e espero que saia isso logo, logo, para que os irmãos possam também ter mais um conteúdo de subsídio ao longo das lições bíblicas nesse trimestre. Por que estudar a temática, né? A supremacia das Escrituras? É algo assim muito inerente, muito óbvio. É porque é com base nesses quesitos que vamos considerar de importância, de inerrância, de infalibilidade das Escrituras Sagradas, que vai permitir que todas as doutrinas, todos os grandes ensinamentos que nós temos da Palavra de Deus, eles possam, de fato, serem considerados importantes e relevantes para a nossa vida. Porque se eu não acredito em um livro, em um documento que possa me trazer essas informações, não faz sentido eu seguir essas informações, seguir esses parâmetros. Então, a gente vai aprender hoje um pouquinho, né? Não é só isso, mas ao longo de todo o trimestre, mas um pouco sobre como compreender a autoridade da Bíblia. E a partir disso, derivando disso, fica muito mais fácil a gente acreditar e seguir o que a Bíblia nos recomenda, tá certo? Então vamos aqui tocando a nossa apresentação. Temos como texto áudio um texto em Salmo 119, versículo 1, que diz assim: Bem-aventurados os que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. Em outras traduções falam felizes. Aquela pessoa que trilha os caminhos do Senhor, que observam a lei de Deus, que está claramente exposta nas Escrituras Sagradas, na Bíblia, esta pessoa vai ser uma pessoa mais do que feliz, vai ser uma pessoa bem-aventurada. Então, isso é o próprio texto nos falando. Logicamente, a gente vai procurar também aqui expor elementos que sejam externos à Bíblia Sagrada, que apontam a relevância e a importância dela. Então, isso é um elemento muito importante também. A verdade prática diz assim: a Bíblia Sagrada é a autoridade final da nossa regra de fé e prática. Então, por mais que nós tenhamos algumas outras fontes de ensinamentos para a nossa vida, sejam a cultura, seja a própria criação dos nossos pais, o sistema em que estamos inseridos, eles podem e de alguma forma influenciam a nossa conduta prática, né? Contudo, ela não é a autoridade final. A autoridade final é a Bíblia Sagrada, mas não apenas de prática, como atividades ou questões que nós observamos e tentamos seguir em nossas vidas, mas também de caráter espiritual. E aí, no lado espiritual, inclusive, ela roga para si a autoridade exclusiva. Autoridade exclusiva. Não existe outra fonte que seja suplementar, que possa contribuir na minha formação espiritual, que não seja a Bíblia. Tem que ser a Bíblia. E alguém pode dizer, irmão Roberto, isso é uma fala muito forte, né? Realmente é forte, mas essa é exatamente o que a Bíblia nos solicita de crença nela. É que ela é a única e suficiente autoridade do quesito de observância para a nossa prática espiritual e, consequentemente, para a nossa vida prática comum, o convencional, o nosso dia a dia, o que nós fazemos, as nossas escolhas. Então, tudo isso baseado na Bíblia Sagrada. E isso é algo inequívoco, claramente exposto na própria Escritura. Eventualmente, não só na lição de hoje, lição 1, mas nas demais lições, vamos falar um pouquinho também sobre elementos externos, secundários, que apontam também para esta autoridade, esta infalibilidade e inerrância da Bíblia. A gente não vai tratar sobre todas as questões exatamente agora, porque temos um trimestre inteiro para discutir
cada um desses pontos com um pouco mais de profundidade. Temos uma série de textos em leituras diárias que recomendo, obviamente, que os irmãos façam o uso deles, pelo menos na leitura para a preparação da aula da Escola Bíblica Dominical, independente, talvez, fazer o uso em específico na própria aula, mas é bom ter essas informações em mãos. Podem ser úteis, inclusive, para questões que alguns alunos podem nos questionar. Bem, a leitura bíblica oficial se encontra em Salmo 119, versículo 1 ao 8. Devem estar percebendo que o próprio layout das imagens, né, que estão sendo expostas aqui, estão diferenciados, porque a própria lição bíblica teve uma formatação no seu design e tal. Então, isso também influenciou aqui como estou plotando, estou colando essas informações para os irmãos. Bem, esse texto que eu vou fazer até a leitura dele, porque traz algumas informações muito interessantes sobre a supremacia das Escrituras. Interessante, né? Que é o tema geral desse trimestre. Diz lá no versículo 1, que inclusive foi o nosso textuário: Bem-aventurados os que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam os seus testemunhos e o buscam de todo o coração. Ou seja, é interessante que tem que existir uma ação de busca por meio de não apenas conhecer essa verdade, mas praticar a verdade. E diz o versículo 3, que é a consequência disso. E não praticam iniquidade, mas andam em seus caminhos. A pessoa que vai se deparar com isso e vai fazer o esforço de buscar isso de todo o coração, o efeito mais, vamos dizer, esperado é que vai evitar de tomar atitudes equivocadas. Vai evitar de entrar no pecado, vai evitar de entrar na iniquidade. E, obviamente, vai andar o quê? Nos caminhos do Senhor. Versículo 4. Tu ordenastes os teus mandamentos para que diligentemente os observássemos. E mais um fator que exige a ação ativa, proativa do indivíduo. Ele tem que fazer isso de forma diligente, de forma cuidadosa. E isso a gente não pode, obviamente, de forma alguma, desprezar. Versículo 5 diz: Tomara que os meus caminhos sejam dirigidos de maneira a poder eu observar os teus estatutos. Versículo 6: Então não ficaria confundido, atentando eu para todos os teus mandamentos. Versículo 7: Louvar-te-ei com retidão de coração, quando tiver aprendido os teus justos juízos. E o versículo 8, por final: Observarei os teus estatutos, não me desampares totalmente. Aí é quase que uma oração dada a situação do escritor aqui em Salmo 119, versículo do 1 ao 8. É interessante aqui o reforço, né? Não apenas que aquele indivíduo, o escritor, ele está preocupado em seguir os estatutos, mas ele também espera, né? Ter a consequência prática de uma vida mais correta, mais prudente e não cair, obviamente, nos desvios do pecado, da iniquidade, e aí ser uma pessoa que venha desagradar o próprio Senhor, né? O próprio Deus. Então, um texto muito interessante para que possamos utilizar de fato como referência bíblica para a nossa aula de Escola Bíblica Dominical amanhã. Bem, a nossa introdução se encontra aqui um texto muito interessante, foi extraído na íntegra do que tem na lição bíblica, porque é um resumo muito interessante, porque diz assim: a autoridade da Bíblia fundamenta-se em seu autor, Deus. E por que tem, esse argumento é muito forte? Esse é um argumento fortíssimo. Alguém pode até desconsiderar isso. Você pode confrontar até alguém que às vezes considera a escritura como algo divino, né? Algo de Deus. Mas a pergunta que aquela pessoa ou nós deveríamos fazer, questionar alguém para fazer uma reflexão é: você entende que Deus, ele é perfeito? Você vai dizer que sim. Então Deus é perfeito. Você entende que Deus tem todo o poder, que Deus conhece todas as coisas? A pessoa vai dizer: perfeito, compreendo, concordo. Então, você vai conseguindo obter, provavelmente, na maior parte das pessoas, conclusões afirmativas sobre essas questões que eu acabei de colocar. Deus é forte, Deus é poderoso, Deus é perfeito, Deus não erra. Então, isso é importante, porque se a pessoa passa a dar um voto de confiança que a Bíblia Sagrada, ela é um livro que é de Deus, que foi Deus que planejou este livro,
que foi Deus que inspirou os escritores para este livro, a consequência óbvia é que o texto sagrado, a Bíblia Sagrada, ela é um livro que não possui erros. Isso é importante falar isso. A Bíblia não possui erros, além dos elementos que vamos discutir, não só na lição de hoje, mas em outras lições, mas é porque o autor dele é perfeito. O autor não erra. Se o autor não erra, eu tenho certeza que o livro está correto, está íntegro, porque esse autor nunca errou, esse autor nunca erra, esse autor nunca errará. Então, se esse autor não erra em absolutamente nada, então ele também não vai errar nesse livro, ele não vai errar nesta obra, ele não errou em obra nenhuma anteriormente. Por que ele vai errar nessa? Ele não vai errar nessa. Então, isso é uma conclusão óbvia. Então, parte do argumento que podemos utilizar para a autoridade da Bíblia está alicerçada, está vinculada à pessoa de Deus, ao autor da Bíblia. Então, se a pessoa passa a dar um voto de confiança, digo uma pessoa que às vezes está desacreditando da Bíblia Sagrada como referência, mas passa a dar um voto de confiança que essa Bíblia é de autoria divina, não tem como não chegar na conclusão que toda ela, na sua totalidade, ela é suficientemente, vamos dizer, importantíssima para as nossas vidas e é a autoridade final. Então, isso é um fator importante. Um outro fator também que é interessante mencionarmos é que a Bíblia, além dela ser totalmente inspirada por Deus, ela contém toda a mensagem de Deus nos apresentada. O que isso quer dizer? Quer dizer que não vai existir uma parte em outro lugar. Isso é muito importante mencionarmos. Porque, vez por outra, alguém pode nos instigar a pensar, beleza, a Bíblia é a palavra de Deus. Mas, se a Bíblia é a palavra de Deus, alguém ainda pode dizer o seguinte, mas pode existir outros elementos da palavra de Deus, ou outra palavra de Deus em outro lugar, um complemento. E algumas pessoas vão nesse caminho. E alguém pode pensar, isso não existe. Existe sim. Existem religiões, até ditas cristãs, que utilizam livros secundários complementares à Bíblia Sagrada. É porque eles entendem que a Bíblia é a palavra de Deus, mas que o outro livro também é a palavra de Deus. E aí é o problema. Eles consideram a Bíblia como a palavra de Deus, até aí está correto. Mas olha, tem um outro livro também. E aí é um problema. Porque a Bíblia é a única palavra de Deus. E ela está completa. Não existe versão secundária, versão 2, atualização, não. As atualizações que nós temos são basicamente alterações de linguagem, mas a mensagem é a mesma, né? Uma Almeida Revista Corrigida, Almeida Revista Atualizada, uma NVI, mas o texto base é o mesmo. Então não tem essa revisão, alteração. Alguém também pode pensar que a Bíblia, ela contém a palavra de Deus. E essa afirmação por si só, inicialmente está correta, só que ela tem um perigo. É importante mencionar isso. Porque diz assim, a Bíblia contém a palavra de Deus. Se eu apenas fico nessa afirmação, eu corro o risco de pensar, a Bíblia contém a palavra de Deus, mas nada também não me diz que não exista outros conteúdos que não seja a palavra de Deus. Então, a Bíblia, ela não é só a palavra de Deus o por conter, mas ela é totalmente a palavra de Deus. Não existem elementos que estão lá dentro da Bíblia que não são a palavra de Deus. Tudo lá é a palavra de Deus. Então, a Bíblia, ela não é apenas parte da palavra, ela é a palavra, esse é um ponto importante. O segundo, ela é toda a palavra. Toda a Bíblia é a palavra de Deus, não é um elemento ou outro. Essa fala de Paulo aqui é a Bíblia. Essa outra fala que Paulo fala, isso não diz o Senhor, digo eu, né? Vai ter que fazer uma referência bíblica, inclusive. Aquilo ali não é palavra de Deus, não. Aquilo ali também é palavra de Deus. A diferença, se formos entender o contexto, inclusive, dessas falas de Paulo, é que aquilo que ele estava dizendo, isso diz o Senhor, é aquilo que já estava claramente exposto anteriormente nas Escrituras Sagradas. E aquilo, quando ele fala, isso digo eu, Paulo querendo dizer, aquilo era uma coisa nova, um elemento novo, mas que aquilo era inspirado por Deus. Então, perceba só a complexidade que alguns vezes tentam puxar, criar problemas e tal, mas é basicamente isso, certo? Então, toda a palavra de Deus, toda a Bíblia é a palavra de Deus. Então, isso é fundamental, a gente partir de algumas premissas para a gente poder discutir a lição bíblica como um todo. Não só essa, mas todas as 12 outras lições. Porque se a gente parte de um fundamento que coloca em xeque parte dessa escritura, ou parte da palavra de Deus,
Aí fica difícil, porque a pessoa começa a dizer, isso aqui é Bíblia, isso aqui não é Bíblia, isso aqui é palavra de Deus, isso aqui não é. E aí vira uma confusão. E aí cada um que cria os seus mecanismos, o que acha que é correto, para poder propagar como a palavra de Deus e excluir aquilo que não lhe convém. Então, isso é fundamental. Até porque existe dentro do ambiente teológico, né, discussões mais sofisticadas, algumas pessoas com pensamento mais, vamos dizer, progressistas, ao ponto de começar a dizer aquilo que é inspirado e aquilo que não é inspirado. E aí a gente entra num mundo que não tem fim. Discussões aí para dizer, isso aqui Paulo falou, isso aqui Jesus falou, isso aqui Jesus não falou. Então, uma confusão imensa. Então, temos que partir da ideia que a Bíblia é a palavra de Deus. Temos que dar esse voto de confiança. Inicialmente, quase todos nós fizemos isso. Só que, na lição específica de hoje, a gente vai, e nas próximas, a gente vai entender também elementos que vão além dessa fé. A fé é fundamental. A fé é extremamente necessária, mas tem que entender que existem outras questões que vão nos sugerir e nos apontar para a fidelidade da Bíblia, para a autoridade dela, tá certo? O primeiro ponto aqui do tópico 1, vamos para o tópico 1 agora, fala sobre a origem da Bíblia e a revelação divina. No subitem 1, fala sobre aqui a origem da Bíblia. E tem uns dois textos que eu acho muito interessantes. O primeiro é 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21, diz o seguinte: versículo 20. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca, ele quer dar ênfase nisso, nunca, diz o texto bíblico, foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Isso é fundamental, porque já naquele período, a igreja estava sofrendo ataques de colocando em xeque os próprios escritos sagrados. E Pedro, obviamente, passando por situações de embates como esse, ele deixa bem claro que nunca qualquer profecia, e essa profecia que ele fala aqui é a profecia escrita, é o que está no texto sagrado, eram as cartas que estavam circulando das igrejas, inclusive as do próprio Paulo, por exemplo. Isso que está ocorrendo, essas profecias mencionadas que estamos, as igrejas em geral, considerando como escritura, nada disso foi produzido por vontade do homem, pelo interesse individual daquela pessoa de fazer aquele escrito. Não. Aquilo foi feito por obra e inspiração do próprio Espírito Santo, ou seja, do próprio Deus. Era Deus que queria comunicar isso para as pessoas. Era Deus que queria trazer essas informações para a gente. E ele utilizou-se de pessoas. Alguém pode se perguntar, ele poderia ter feito de uma forma diferente? Na minha concepção, sim, poderia. Mas ele achou melhor fazer dessa forma. E se ele achou melhor dessa forma, eu tenho que compreender que essa era a melhor forma. Essa era a melhor forma. Alguém poderia pensar que era melhor ele simplesmente entregar o texto já montado, né, diagramado, perfeito, está aqui. É isso aqui o texto. Poderia ter feito? Poderia ter feito. Mas não foi assim que ele fez. Ele usou pessoas comuns e essas pessoas comuns escreveram este texto. Inclusive até é uma observação que eu faço, geralmente boa parte das Bíblias de estudo, se não for a totalidade delas, é muito comum nas notas introdutórias dizer assim, características do livro, megatemas, temas, pontos essenciais, personagens importantes. Aí um dos elementos que coloca lá, tempo de período da escrita, é autor do livro. E geralmente coloca lá, autor do livro, por exemplo, aos Efésios, vai colocar Paulo. Só que esse autor aqui, as pessoas se confundem um pouco. Eu entendo que a pessoa que fez aquela observação é o autor humano, a pessoa que pegou a caneta, vamos dizer assim, ou o mentor, vamos dizer, né? Porque não necessariamente foi Paulo que de fato escreveu, foi um escrivão. Mas Paulo ditou aquilo ali. Só que não foi Paulo citando aquilo puramente. Foi uma inspiração de Deus na vida de Paulo para ele trazer aquela observação, para ele trazer aquele comentário, para ele trazer aquela afirmação para a igreja naquele tempo e para os nossos dias. Então, isso faz muita diferença. Então, o autor da Bíblia, em última instância, é apenas um, é Deus, certo? O autor é Deus. Só que ele utilizou de pessoas para isso. Então, esse texto aqui de Pedro é muito interessante nesse sentido. Também temos aqui em Apocalipse, capítulo 1, versículo 1, uma referência também que eu acho bem interessante, porque essa mensagem é apresentada como revelação, que é o que diz aqui logo no início do versículo. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu
para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Ele enviou seu anjo para torná-la conhecida ao seu servo João. Ou seja, o que João está fazendo aqui, basicamente, em Apocalipse, é uma espécie de descrição daquilo que foi revelado de Deus para ele. Então, aquilo não foi produzido pela intenção de João, aquilo foi produzido pela intenção do próprio Deus que inspirou João, tá certo? Logicamente, a gente percebe que existem, em diversos momentos, a limitação, às vezes, de expor algum elemento daquela pessoa, do escritor, mas essa dificuldade de até entender aquilo que está ocorrendo é natural, porque a mensagem não foi feita para o João, a mensagem foi feita para a igreja, para todo mundo. Então imagina só quando a referência de metais preciosos, por exemplo, em Apocalipse, né? E esses metais, ouro, que for e tal, é tudo comparado, o João falando, como se fosse. É dito como se fosse isso, como se fosse aquilo. Por quê? Porque, na verdade, não é aquilo. Mas a percepção que João teve foi exatamente aquela. Foi o que ele percebeu. As ruas são de ouro, mas é como se... É uma referência. Não necessariamente todos aqueles metais, da forma que é apresentada, é aquilo que vai ser. Não, aquilo é uma referência do mundo visível que nós temos para o que nos espera lá no amanhã. Mas toda essa mensagem não foi por iniciativa de João, por exemplo, em Apocalipse, mas pela iniciativa do próprio Deus. E ele preservou isso até nós. Isso também é muito importante. Ele não apenas estabeleceu o escrito, mas como ele também cuidou do escrito, como até também tem menção em Apocalipse, até os nossos dias. Então, a Escritura Sagrada tem a autoria divina, tem o cuidado divino. É um outro elemento também muito importante a considerarmos. Porque, vez por outra, alguém vai dizer, olha, eu até acredito que Deus quis a Bíblia, que Deus produziu a Bíblia, e alguém às vezes coloca em xeque. Mas será que ao longo do tempo não teve intervenções humanas? Será que ao longo do tempo o homem não mudou? E aí a pessoa começa a colocar uma série de conjecturas e tal. Não vou falar isso na lição de hoje, vai ficar como um subsídio muito top, muito interessante para a lição 3. Eu vou apresentar aqui quadros para vocês, diagramas, informações muito úteis, exatamente colocando em xeque argumentos fracos como este. Porque é fraco o argumento, certo? Só para vocês entenderem. Mas para quem não tem tanto conhecimento bíblico, não estudou tanto, principalmente alunos de escola bíblica dominical, né, que estão se deparando, às vezes com conhecimento teológico um pouco mais aprofundado, eles se sentem, às vezes, um pouco mais confrontados com afirmações como esta. Mas a gente vai mostrar do ponto de vista científico, não do ponto de vista espiritual também. Não apenas espiritual, mas científico. Por que nós devemos confiar na Escritura Sagrada tal como está em nossas mãos. Isso aí é muito interessante. Então, a gente vai estudar um pouquinho sobre isso em detalhes na lição 3, que fala sobre a inerrância da Bíblia, certo? Vai ser a lição 3. Até é um pouco complicado, porque esses termos são um pouco intercambiáveis, né? Do que estamos falando aqui, de alguma forma, a gente também está falando sobre a inerrância da Bíblia. Não é totalmente desassociado, mas vai ter uma lição específica falando sobre a inerrância da Bíblia. Bem, o subtópico 2 do tópico 1. Daqui a pouco abre espaço para que as pessoas que estão nos acompanhando no Telegram. Essa aula está sendo ao vivo no Telegram, então quem está nos acompanhando vai poder fazer sua pergunta ao vivo e ter sua resposta. Quem nos acompanha no YouTube, obviamente, não tem essa possibilidade. Vai ser apenas uma aula gravada após este momento online e ao vivo que nós tivemos, certo? Se você quiser ter a possibilidade de participar no próximo momento, seja nessa aula ou um bate-papo, que é o convencional, com um convidado especial, você se inscreve no link que está na descrição deste vídeo e aí você vai poder participar conosco. E bem como se estiver ouvindo via podcast, da mesma forma, existem materiais em slide, PDF ou PowerPoint e também está disponível na descrição deste podcast. Então, são materiais úteis que você vai poder ter acesso, tudo isso disponível no canal do Telegram do Escola Biblicast. Então, tem chat de voz, tem conteúdo em slide, tem conteúdo em PDF e tem conteúdo em vídeo e também áudio. Bem, vamos lá. Subtópico 2. Revelação geral. O que seria essa revelação geral? O que estamos falando aqui inicialmente sobre a Escritura Sagrada é um tipo de revelação
que é uma categoria, inclusive na lição bíblica aqui, o pastor Douglas Batista coloca como revelação especial. E existe uma revelação geral. Essa revelação geral, ela vai além do que está na Escritura Sagrada. São coisas que nós percebemos ao longo da história, na humanidade. E o primeiro item que ele coloca é a história. Deus se revela pela sua soberania. Ele controla o curso dos acontecimentos. Ele remove e estabelece governos. E nada acontece fora de sua vontade. Temos uma série de textos bíblicos em Daniel 2:21, 4:25 também, e Romanos 11:22. E isso aqui é muito importante, porque tudo que estamos vendo a nível de controle da humanidade, presidentes, governadores, as pessoas mais importantes que estão nesses cargos, que ditam de alguma forma parte do andamento do curso deste mundo, né? Do ponto de vista humano, a gente pensa e vê isso. Tudo isso acontece dentro do parâmetro da soberania divina. Porque se Deus não quiser, nenhuma dessas pessoas está naquele lugar. E se Deus permitir, aquelas pessoas vão estar naquele lugar. Não quer dizer que Deus goste daquilo ou que Deus quer que seja aquilo. Mas Deus permite. É a ação permissiva de Deus. É só observar o aspecto da democracia que é presente em grande parte dos países do mundo, em que as pessoas escolhem seus governantes. E Deus tolera, Deus respeita. Por mais que, em parte das vezes, as pessoas tomem decisões totalmente equivocadas, mas Deus respeita essa decisão. Mas aquele governante, mesmo sendo de tal forma, ele está lá porque Deus está permitindo que ele esteja. Porque se não quiser, Deus o retira e pode usar de diversas formas, né? Não apenas impeachment, né? Que alguém pode pensar assim, né? Então, existem diversas formas de tirar alguém do poder. Ele mesmo pode se renunciar, ele mesmo pode falecer, pode morrer. Então, várias coisas podem ocorrer, tá certo? Então, é só para deixar um contexto para os irmãos entenderem que Deus opera na história. E isso, Deus se revela para a gente. Não apenas aqueles textos que a gente colocou como referência do período bíblico, mas em momentos fora do período bíblico, a gente percebe isso. Ou é ou não é Deus agindo, por exemplo, na vida de Martinho Lutero? Só para dar uma referência de um dos pais da Reforma. Não é Deus agindo, conduzindo parte da história da humanidade? É. Utilizando-se de pessoas como Martinho Lutero? É. Isso é Bíblia? Não, isso não está na Bíblia Sagrada. É um fato, vamos pensar assim do ponto de vista bíblico, bem mais para o nosso tempo, mais recente. Um pouco mais de 500 anos atrás. Então, é só para a gente entender como Deus age e opera na história. Então, só dei exemplo para Martinho Lutero, mas podemos enumerar diversos outros eventos, acontecimentos na história que mudou aí, de certa forma, o curso do andamento da sociedade e Deus intervindo claramente na minha opinião, tá certo? O segundo quesito que o comentarista apresenta também como um elemento que é a revelação geral é o aspecto do universo. Deus se manifesta pelo seu poder nas coisas criadas, o céu, a terra, o mar e tudo quanto há neles. Salmo 19, do versículo 1 ao 4, Atos capítulo 14, do versículo 15 ao 17, e o texto que eu acho mais interessante, que é Romanos 1, do versículo 18 ao 21. Então, tudo que a gente vê, tudo que está criado ao nosso redor, aquilo leva a gente a pensar, existe alguém que fez isso. Então, imagina só um relógio, um objeto, um computador, tudo de frente aqui, um microfone falando com vocês. Eu olho para o microfone e esse microfone me leva a crer, consequentemente, que alguém montou esse microfone. Alguém projetou o microfone. Alguém escolheu as peças, os equipamentos, item por item, nos seus mínimos detalhes, formatou ele. Como seria a construção dele? Isso aí, geralmente, o engenheiro, né, dessa área. E depois, pessoas mais técnicas ou operacionais vão começar a montar os subitens para que vão ser componentes deste microfone e juntar este microfone para depois eu colocar à venda e assim por diante. Então, perceba só o trabalho que se tem para fazer um simples microfone e isso me leva a pensar que existe uma mente por trás disso, para o microfone. Então, imagina só você olhar a natureza, as árvores, o belo, né? Uma praia, né? Tive a oportunidade de estar de frente a uma praia e eu percebo aquela imensidão do oceano e aquilo foi alguém que fez. Esse mar, aquele oceano, aquele negócio vasto, aquilo foi Deus que fez.
o sol, as nuvens, tudo isso. Aquilo exige um Criador. Então Deus se manifesta por nós por meio desses elementos. Existe um ser superior que criou estas coisas, isso não veio ao acaso. Este encaixe perfeito de todos os elementos, né? A onda do mar que vai e volta, não avança, né, sobre demais coisas que já estão postas, que Deus colocou limite naquilo ali. Então, perceba que isso é exatamente a mão de um projetista. E esse projetista é Deus. Algumas pessoas erroneamente, por limitação, obviamente, de conhecimento teológico que faltou vindo dos seus pais, né? Ou até mesmo ensinamento equivocado, eles passam a adorar esses elementos que são assim algo extraordinário, como o céu, a terra, o mar, né? Passam a adorar o sol, mas isso aí, imagina só se a pessoa adora o sol, mas sabendo que na verdade tem um ser que criou o sol, que é muito maior do que o sol, é muito mais poderoso do que o sol, é muito mais surpreendente do que o sol. Então, esse é Deus. Esse é Deus. Então, Deus também se revela não só na história, mas também nas coisas que estão criadas, aquilo que nós vemos. Uma outra forma também de Deus se revelar para a gente é ele ter utilizado o ser humano, olha só que interessante, o ser humano criado à imagem e semelhança divina. E quando a gente fala aqui imagem e semelhança divina, não está se referindo às características físicas. Ou seja, Deus não é exatamente, ou eu sou exatamente, do ponto de vista físico, semelhante a Deus. Pode ser? Pode ser. Mas não é esse o quesito bíblico. Ali é em relação ao aspecto moral. É em relação às escolhas que nós fazemos. Ou seja, nós temos elementos que são semelhantes ao de Deus. Justiça. O ser humano geralmente tem um senso de justiça. O ser humano tem amor. Ele ama algumas pessoas, algumas. Isso também é um senso que Deus permitiu que nós tivéssemos. Então, é só para dar um exemplo aqui destas questões. Então, o caráter moral de Deus, parte desse caráter existe no homem, só que de forma limitada, lógico. Eu não tenho o senso de justiça como o de Deus tem. Você também não tem o senso de justiça que Deus tem. Você não ama como Deus ama. Você pode amar muito o seu filho, você pode amar muito a sua esposa, seu esposo, mas você não vai amar como Deus ama. Você talvez não vai conseguir amar da forma que deveria amar os seus opositores, seus inimigos. Não porque você criou inimigo, mas porque ele simplesmente não vai com a sua cara, ele persegue e assim vai. Você talvez se esforce em amar e gostar dele, em querer o melhor para ele, mas Deus consegue fazer isso de forma melhor do que você. Então, nós temos características que remetem ao Criador. Só que o Criador tem isso, obviamente, em sua plenitude. Então, só para deixarmos essas questões. O homem também se ira, é importante falar isso, o homem também se ira, e Deus também se ira. Então, tudo isso que eu mencionei aqui são características que apontam para uma revelação superior, tá certo? Superior. E essa questão que eu falei aqui sobre caráter moral e amor, o que for, justiça, isso aqui independe da pessoa ser crente ou não. Isso aqui é independente da pessoa ser crente ou não. É coisas que estão impostas, colocadas dentro do homem, certo? E quem fez isso? O Criador do homem. Vamos lá. A revelação especial, e aí sim, como mencionei já anteriormente, o autor, o comentarista da lição bíblica, coloca ela em dois subnichos, né? Que seria o quê? O próprio Jesus Cristo, como uma revelação especial, e a Escritura Sagrada, a Bíblia, né? E quando eu falo Escritura Sagrada, livro sagrado ou Bíblia, é a mesma coisa que eu estou me referindo, tá certo? São termos comuns, intercambiáveis. A Bíblia, inclusive o nome Bíblia, né? Na verdade quer dizer um conjunto de livros. Então, Bíblia quer dizer, o original, né? Vamos pensar na etimologia da palavra, quer dizer que é um conjunto de livros. Então, basicamente é isso. Vamos lá. O texto em João, capítulo 1, versículo 1, ele nos dá uma informação muito interessante. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Olha que interessante, quanta informação no versículo só. No princípio era o verbo, e outras Bíblias falam que é a palavra, né? No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Olha que interessante. Então, remetendo e vinculando o próprio escrito, ou a própria mensagem ao Deus, né? Interessante, né? Porque a mensagem,
ela provém de Deus, né? E no caso aqui em específico, o detalhe, se formos pensar dentro do contexto, os versículos consequentes, a João capítulo 1, versículo 1, está se referindo a Jesus Cristo, né? Então, é uma evidência que o próprio Cristo, inclusive, estava no início da história, né? É um ser trino, mas esse ser trino não é um Deus que gerou Jesus Cristo depois. Não, Jesus Cristo, ele já existia, né? Alguém confunde, né? Confunde essa ideia de Jesus filho de Deus, né, do ponto de vista humano, com Jesus filho de Deus do ponto de vista espiritual. O espiritual, isso não existe. Jesus, ele é Deus, tá certo? Jesus é o Deus. É muito importante deixar isso claro, né? Porque o Jesus filho de Deus é o Jesus homem, né, gerado posteriormente, mas o Jesus sagrado, o Jesus Deus, ele estava no início com Deus e ele é Deus, né? O próprio versículo de João, capítulo 1, versículo 1, nos apresenta isso de forma muito clara. Então, aqui, antes de falar para o tópico 2, abrir espaço aqui para o pessoal que está nos acompanhando ao vivo no Telegram. Se tiver alguma pergunta, alguma colocação, você tem um botão central aí do seu aplicativo, você pode clicar e você vai estar manifestando aí o seu interesse, fazer sua pergunta e sua observação. Lembrando que não vai ficar apenas restrito esse conteúdo, como de costume, para dentro do canal Telegram. Então você vai ficar para a história da humanidade, porque vai ser postado no YouTube e no podcast. Então, se alguém tiver interesse, saber dessa informação também, inclusive agora, podem fazer sua pergunta, sua colocação. Ninguém levantou aqui a mão, então vamos tocar aqui para o nosso item 2 da nossa lição bíblica, tá certo? Só lembrando que isso aqui não é comum fazer dessa forma, é um momento excepcional e estamos trabalhando dessa forma nesta semana, tá certo? Vamos lá. Tópico 2 fala sobre evidências da autenticidade da Bíblia. Temos evidências internas e temos evidências externas. Logicamente, a gente não vai tratar sobre os pormenores disso, não porque essa lição bíblica não nos peça isso, ela pede, mas só que vamos ter níveis mais aprofundados nisso, principalmente na lição 3 e também na lição 2, de alguma forma, quando fala sobre a inspiração divina da Bíblia. Então, a gente vai ter aprofundamentos desses quesitos aqui, da evidência interna e externa, nas próximas 2 lições também. Então, vou sempre trazer elementos novos nas próximas lições, inclusive subsídios, né, elementos adicionais ao que consta na lição bíblica, certo? Então, essa aqui é muito mais uma lição introdutória às próximas 12 do que exatamente um conteúdo puramente novo que não vai ser visto em outros momentos. Então, vai ser muito mais nesse sentido, de reforço e aprofundamento desses elementos mais na frente. Então, vamos lá. Uma das evidências internas muito interessantes, e as que surpreende muita gente, é a unidade e consistência da Bíblia, dos escritos. Porque um dos argumentos que as pessoas geralmente utilizam para desacreditar a Bíblia é querer dizer, olha, a Bíblia foi escrita por muitas pessoas. E o que parece ser uma desvantagem, na verdade, é um extremo reforço da fidelidade da Bíblia Sagrada, inclusive da sua autoria primeira, que é o próprio Deus. Porque se existe mais de 40 autores humanos, vamos dizer assim, com pessoas com das mais diversas formações intelectuais, mais diversas formações culturais, línguas distintas, criações distintas, momentos da história totalmente distintos, alguns de alguma forma contemporâneos, outros com períodos de tempo muito distante, compreendendo inclusive em torno de 1.600 anos, dos escritos mais antigos até os mais recentes, vamos dizer assim. Tudo isso é num prato cheio para o quê? Existir contradições, não existir harmonia, o texto não ser consistente. Só que, muito pelo contrário, o texto continua sendo consistente, ele é harmônico e não possui contradição. Aí você vai explicar como é que isso acontece. Só uma explicação para isso. Existe uma curadoria, uma tutoria de ponta a ponta. Quem é que fez isso? O próprio Deus. É ele que cuidou disso. Foi ele que instruiu, inspirou as pessoas. É a única explicação. A única explicação. E por que tem que ser Deus? Tem esse fator. Isso, para uma pessoa humana, uma pessoa comum fazer isso, é impossível. É impossível.
assim, eu sou professor universitário, talvez alguns irmãos ainda não saibam, então eu consulto várias obras, né, para poder formatar minhas aulas e tal. E tem livros que são best-sellers, livros que estão na sua 30ª edição, e que passou por milhares e milhares de revisões para cada edição dessa, lógico, e eventuais revisões que nem sequer são enquadradas como uma nova edição, mas que foram feitas. E mesmo assim, eu que não tenho o conhecimento na profundidade daquele autor, para você ver, né? Eu consigo perceber os erros, erros persistentes, por mais que tente melhorar, ter uma atualização de um elemento legal, o que for, mas aquele erro ainda persiste. E fora que é trabalho de anos e anos, com base em apenas um único livro, que geralmente foi escrito por 3 ou 4 autores, às vezes, e que tem, às vezes, um organizador geral, e mesmo assim o erro persiste. Mesmo assim, questões problemáticas ainda aparecem. Em um livro que eu estou falando aqui, bem menor do que a Bíblia Sagrada, só para também falar de volume, né? Então, e pessoas altamente sofisticadas, com as formações acadêmicas mais, talvez, elitizadas que você possa imaginar, essas pessoas possuem as mais letradas possíveis, e isso ainda acontece. E na Bíblia Sagrada, isso não acontece. Então, assim, é uma evidência interna muito grande que, para esse nível de qualidade, que essa qualidade, por sinal, é perfeição, certo? Deixar bem claro que tipo de qualidade é essa, caracterizar ela, é perfeição. Só pode ser feita por Deus. Não tem uma outra forma, não tem uma outra forma. Então, isso é uma evidência interna. Então, a pessoa lendo a Escritura, estudando a Escritura, vai chegar nesta conclusão. Então, isso assim é uma pessoa que faz um trabalho sério, lógico, né? Se a pessoa procura, como você fala, né, pelo em ovo, aí a pessoa vai encontrar qualquer coisinha e vai dizer, olha, aqui na Bíblia dizia que o jovem na verdade, um príncipe, em uma outra tradução, né, falando só um jovem rico, né? E aqui fala que era um jovem rico. Então, ele é príncipe ou jovem rico? Sim, mas o que é que pode? Ele não pode ser príncipe e também jovem rico? Não tem problema quanto a isso, né? Ele não pode ser informações complementares. Um escritor dá uma ênfase em ele ser um príncipe. Um outro falou que ele é um jovem rico. Outro apenas falou que era um homem. Sim, mas jovem não pode também ser homem, né? Ou existe um terceiro sexo. Então, tudo isso que o pessoal tenta criar confusão, na verdade, é limitação do leitor. Então, também tem essa questão importantíssima, né? Quantas vezes eu estou lendo o texto bíblico e eu não compreendo o texto bíblico? E o problema não é o texto bíblico, o problema sou eu. O problema é o leitor que não tem condições suficientes ainda para poder compreender aquilo. Por isso que eu faço mão, inclusive, de diversas ferramentas para que possam diminuir o risco dessa minha falta de compreensão, né? Essa minha limitação. E isso também não quer dizer que aqueles comentaristas bíblicos não vão estar sempre corretos e vão sempre acertados, né? Mas minimiza e favorece um pouco do meu trabalho de estudo bíblico, como consequentemente também, certamente, na maior parte aqui do pessoal que está nos acompanhando nesse vídeo e assim por diante. Vamos lá. Então, dadas essas informações, né, da unidade de consistência, como é a evidência interna, temos também a própria ação do Espírito Santo, que isso é algo um pouco, talvez, subjetivo para muita gente, né? Porque aquilo que você sente, que você passa, e é mais difícil você expor, explicar e externar isso para outras pessoas. Mas quem passa por isso, ele tem uma experiência muito diferenciada, né? Quantas vezes eu já ouvi relatos da pessoa dizer, olha, aquela pregação parece que foi feita exclusivamente para mim. Aquilo ali era exatamente a mensagem da palavra penetrando aquela pessoa até a divisão da alma e do espírito, falando fortemente para a vida daquela pessoa. Ele passou por isso, ele teve essa experiência. Talvez alguém não passou por essa experiência ainda, mas essa é uma evidência também muito forte de uma mensagem que foi construída, formatada há milhares de anos atrás. E ela tem um impacto forte na minha vida hoje, tem forte na sua vida hoje. E por que isso acontece? Por que isso permanece? É porque é a ação do Espírito Santo que traz aquela mensagem e contextualiza para as nossas vidas. E a gente consegue perceber isso, né? A gente consegue fazer essa contextualização, porque está tendo uma ação do Espírito Santo. E aqui vamos para a nossa terceira evidência interna que o comentarista coloca, o pastor Douglas Batista. Quer dizer que são apenas essas? Eu talvez até colocaria mais, mas as principais, entendo que essas são as principais de fato. Principalmente, até voltando aqui,
a unidade e consistência da Escritura. Essa evidência interna é impressionante, é impressionante. Assim, uma outra também que, logicamente, serve também como um fundamento muito forte, principalmente quando falamos sobre a volta de Jesus, é a profecia dos eventos que são retratados na Bíblia e que eles acontecem. Eles acontecem. E alguém pode dizer assim, né? Isso é interessante, quem não tem muito conhecimento bíblico, né? Ou até mesmo científico, vai dizer, não, mas é fácil. A pessoa escreve que vai acontecer tal fato, depois que sabe que o fato aconteceu. Só que, tem um detalhe, vários escritos que já foram obtidos lá no Mar Morto, né? Nas cavernas do Mar Morto, eles foram datados cientificamente em períodos, por exemplo, 200 anos antes de Cristo. Só para dar um exemplo. Não quer dizer que essa data é exatamente não, mas vamos supor que foi 200 anos de Cristo. É algo assim dessa linha de pensamento. Aí tem um texto de Isaías, olha só, datado já pelos métodos convencionais de antiguidade do texto, que diz, olha, esse papel aqui, esse documento, que nem é o original, deixa eu ver, né? É a cópia da cópia, ele certamente foi escrito 200 anos antes de Cristo. É aquele texto que está lá escrito 200 anos antes de Cristo, que nós temos em mãos hoje, no nosso tempo. A cópia da cópia, mas temos no nosso tempo. Diz que vai acontecer tal fato. Aí um texto que foi feito depois, no ano 50 depois de Cristo, 60 depois de Cristo, fala exatamente aquelas profecias de Isaías sendo cumpridas. E isso está na Bíblia. Isso é a Bíblia. Então, é uma evidência assim fenomenal, porque existem profecias em textos datados já, inclusive, né, cientificamente falando, lá para trás, que diz que vai acontecer eventos futuros. E os eventos futuros aconteceram. Não foram todos, lógico, porque alguns carecem ainda de mais um evento. Vou dar um exemplo. O arrebatamento da igreja. Então, é só pensar também as próprias falas e as atitudes de Deus ao longo da história. No momento que o homem caiu, no momento que o homem pecou, Deus falou que enviaria uma forma de resgate. E essa forma de resgate era Jesus, e Jesus veio. A Bíblia diz também que Jesus ia morrer por nós. E ele morreu por nós. A Bíblia também diz que ele vai nos levar de volta, ou vai nos levar para o céu, na verdade, né? Vai nos levar para o céu, vai nos levar para um novo ambiente, né? Vamos ter um novo céu e uma nova terra, né? Alguns até falam que vai ser uma espécie de empacotamento, né? A terra subindo e o céu descendo. Então, isso vai acontecer. E o que me leva a acreditar nisso? É porque tudo que foi mencionado lá para trás aconteceu. Aquelas profecias que diziam, vai acontecer tal coisa, aquilo aconteceu. Vai acontecer tal elemento, aquilo aconteceu. Então, são coisas surpreendentes que, ao longo da história da Escritura Sagrada, elas vão apresentando-se para nós. Então, isso é uma evidência o quê? Interna. Eu não preciso de um elemento externo para poder chegar a estas conclusões, tá certo? Aí, como evidências... Opa, parece que eu pulei aqui, foi? Não acredito, não. Eu montei aqui as evidências externas e eu acho que eu pulei a parte da supremacia externa no slide que eu estou utilizando aqui nesta apresentação. Mas eu tenho essa informação no slide fechado aqui. Acho que por algum fator não apresentou. Mas tudo bem. Quem sabe faz ao vivo, né? Como se diz. Eu tenho aqui a proposição bíblica e sei do que eu tinha montado o slide e por algum fator não apareceu aí a parte da edição ou da parte da revelação externa. Bem, o que podemos considerar como evidências externas? Há características que envolvem elementos que tratam de arqueologia, de histórias, livros históricos que não a Bíblia, que apontam que afirmações ocorridas na Bíblia, aquilo aconteceu. Isso existe. Porque também elementos arqueológicos, é muito interessante a arqueologia. Porque, vez por outra, tem um elemento, uma afirmação da Bíblia feita, que alguém pode pensar, mas isso até hoje não teve uma comprovação. Dizia que tinha tal cidade, mas até hoje a cidade nunca foi encontrada. E de repente, depois de alguns anos, que o pessoal começa a discutir essas questões, descobre-se a cidade. A cidade está soterrada. Foi construída uma cidade nova em cima de uma cidade antiga. E descobre que naquela cidade, já que tem prédios, casas, embaixo dela tem uma outra cidade. E isso passa a dar credibilidade para a Bíblia? Para quem é um cético, talvez sim. Para mim não precisaria disso, mas é mais uma evidência, porque eu consigo obter informações
científicas ao longo da história que, principalmente a arqueologia me mostra, que vários relatos bíblicos estão coerentes. E alguém pode pensar assim, mas lá em 1980, parecia que não estava coerente esse relato bíblico. Por quê? Porque faltava uma prova cabal externa. Mas primeiro que não precisa. Vou até falar isso para vocês, para os irmãos. Não precisa dessas provas cabais externas. A gente não questiona, inclusive, isso em muitas outras questões da nossa vida. A gente não questiona isso. Por que que sempre com a Bíblia a gente passa a questionar? Mas vamos dar um voto para esses céticos, vamos dizer assim, né? Talvez você fazer sentido aquilo. Mas muitas das questões que poderiam ser sem sentido ao longo dos últimos, vamos dizer, avanços arqueológicos, todos eles têm corroborado pela impressionante fidelidade, autenticidade dos relatos bíblicos. E isso é muito interessante. É muito interessante. Porque você não vê relatos de desconsiderando ou desacreditando o texto bíblico, né? E vez por outra até acontece algumas tentativas, mas que do ponto de vista científico, entre os pares dos cientistas, não faz sentido algum. Vez por outra alguém, encontrei um pequeno trecho num papiro aqui, num papel, falando sobre o evangelho, por exemplo, um exemplo, de Maria Madalena. E tem um pequeno trecho lá. E alguém pergunta assim, quantos documentos ou cópias temos disso? Nenhum, só tem esse. Aí tem um outro texto, que tem mais de 10 mil cópias, e esse texto as pessoas ficam colocando questões, dúvidas a respeito. E quando eu falo 10 mil cópias antigas, antiguíssimas. Eu não estou falando de cópia recente, né? Porque aí temos bilhões, né, de bíblias. Eu estou falando de coisa, de documentos muito antigos. Então, como é que a pessoa vai pegar um documento isolado, único, e querer colocar em xeque documentos que têm uma vastidão de relatos e inclusive de abundância de textos, né? Cópias das cópias. Então, não faz nem sentido isso. Mas, às vezes, por outro, alguém tenta implantar ou emplacar esse tipo de falácia no meio científico, até dentro do ambiente religioso. Então, perceba que essas aulas, inclusive, tem elemento teológico? Tem, mas também tem muito elemento que envolve um pouco de conhecimento de cultura, de elementos externos à Bíblia Sagrada. Isso vai acontecer em algumas lições bíblicas, certo? Então, recomendo aos professores que vou fazer até um vídeo, tá engatilhado já o material preparado, sobre dicas de livros envolvendo a nossa lição bíblica e como utilizar algum desses livros. Então, é um material que vai ser lançado essa semana. Recomendo fortemente que você acompanhe o canal no YouTube para que você possa acompanhar estas atualizações. Então, vai poder servir aí como um pano de fundo de subsídio para as próximas lições bíblicas. Então, vamos lá. No tópico 3 da nossa lição bíblica, que fala sobre a mensagem da Bíblia, já estamos encaminhando aqui para o nosso último tópico, mas tem muita coisa interessante ainda. Ninguém abandona ainda, certo? Vou passar aqui um pouco mais do tempo comum, geralmente, quem participa do Telegram, mas acho que vai valer muito a pena essa sua reflexão aqui comigo. Bem, a supremacia da Bíblia. Somente a Bíblia é regra infalível e autoridade final em matéria de fé e prática. Essa afirmação é uma afirmação recorrente. Fiz no início da aula, né? E na lição bíblica também é feito dessa forma. E isso é uma conclusão, olha só, após observarmos os tópicos 1 e 2 da nossa lição bíblica. É inequívoco chegar nessa afirmação, certo? É algo tranquilo. Aí aqui o comentarista coloca, né, algo específico para a nossa Assembleia de Deus em específico, né, que diz o seguinte: nossa declaração de fé professa que a Bíblia fornece o conhecimento essencial e indispensável à nossa comunhão com Deus e com o nosso próximo. Assim sendo, não necessitamos de uma nova revelação extraordinária para a nossa salvação e o nosso crescimento espiritual. Vez por outra, aparecem pessoas que tentam indicar que existe um escrito nesse sentido, ou que eles são a própria nova revelação, que eles vão apresentar a verdade ou uma atualização da verdade. Tudo isso, falsos mestres, falsos profetas, falsos ensinadores, pessoas que não têm comprometimento com a verdade. Então a gente tem que rechaçar isso, desconsiderar. E, dentro do possível, não apenas rechaçar e desconsiderar, mas apontar o erro e denunciar o erro. Isso principalmente quando envolve pessoas que têm, digamos, relevância. Porque se não quiser ninguém falar abobrinha, eu não vou gastar tempo, vamos dizer assim, rebatendo algo que vai ter pouco alcance.
Mas, vez por outra, aparece uma pessoa com alto renome dentro do campo teológico, ou até mesmo nem sequer teólogo, mas é uma pessoa importante dentro da sociedade, e lança uma série de questões que podem influenciar muita gente. E aí, às vezes, cabe uma resposta, como quem acompanha o canal logo do início, tem uns vídeos meus que eu falo sobre a autoridade da Bíblia, sobre a fidelidade da Bíblia, quando um certo pastor, relativamente muito conhecido no Brasil, relativizou a Bíblia. E aí, não tinha o que fazer a não ser fazer observações quanto a estas afirmações. Então, esse tipo de cuidado a gente tem que ter sempre que possível, né? Não quer dizer que todo crente tem que fazer isso, gravar um vídeo e colocar no YouTube falando isso, mas quem está nessa seara, ou quem busca trabalhar dessa forma, de alguma maneira, tem, eu acho que na minha cabeça, tem que fazer isso. E cada professor de escola bíblica dominical fazer o quê? Discutir isso em suas respectivas salas de escola bíblica dominical. É importante fazer, certo? Dentro do nosso alcance. Sim, o subtópico 2 do tópico 3, que fala sobre a mensagem da Bíblia. Bem, o poder da palavra de Deus é o que está em destaque aqui nesse item. A palavra de Deus tem poder tal qual uma espada para penetrar no mais íntimo do ser humano e julgar os pensamentos e intenções do coração. Hebreus 4:12. Quando tentado no deserto, o próprio Cristo derrotou Satanás usando o poder da palavra. Agora eu quero dar uma observação aqui que só quem está conosco aqui vai saber, né? Quem saiu antes perdeu. Na lição bíblica dá essa ênfase, que está totalmente correta. Só que tem um elemento que eu julgaria que seria bom que estivesse escrito na lição bíblica, certo? É do quê? Não foi apenas o uso não é o poder da palavra, é o poder da prática da palavra. Olha só, interessante isso. Porque Cristo, ele mencionou o texto e seguiu o texto. Não foi uma guerra tipo de oratória, né? Havia talvez alguns debates, oratória. Alguém fala uma frase, fala uma afirmação, a outra alguém fala dá tipo um golpe, vamos dizer, em oratória, em fala, tentando desfazer o que aquela pessoa falou. Não foi isso. Foi isso, mais seguir. Não adianta a pessoa dizer que glutonaria é pecado e tá comendo uma pizza GG inteira de uma vez só numa noite. Perceba a diferença, né? Olha, glutonaria é um pecado, tal, não sei o que lá. Beleza, tá ciente da informação. Mas a pessoa está incorrendo nessa falha. Então, é só para dar um exemplo. A mesma coisa aconteceu com Cristo. Cristo derrotou Satanás porque ele conhecia a palavra, ele expôs a palavra e ele seguiu a palavra. Isso, o seguir a palavra que fez a diferença. Não foi apenas conhecer a palavra. Não foi o poder da palavra nesse quesito aqui. Não é o poder exatamente da palavra. É que Jesus ele conhecia a palavra e ele seguia a palavra. E a palavra dava a orientação correta. Isso aí talvez seja isso a ideia do poder da palavra. Mas o poder da palavra ele deu a palavra dá a orientação correta. A palavra nos dá o parâmetro a seguir, né? Como eu falei agora há pouco, né? Comer uma pizza GG de uma vez só. Né? Uma pessoa só, vamos dizer assim. Parece ser pesado isso, forte, né? É muita coisa. Então a pessoa tem que entender que a palavra diz que é bom evitar a glutonaria. Então o que a pessoa vai fazer? Vai com calma, né? Vai com calma. Vai comer mais devagar, mastiga mais um pouco, que é o cérebro processa que você está satisfeito e vai mandar mensagem para o seu corpo e dizer, olha, você já comeu o suficiente. E aí a pessoa vai e dá aquela parada. Não estou falando de alguém que tem algum problema, né? Até falta de, como é que eu posso dizer, de hormônios, não sei o que lá, que aí gera deficiência nesse sentido, a pessoa come e parece que não está nem sentindo que está comendo, né? Aí é outra questão, é questão de saúde. Mas uma pessoa, digamos, convencional, a maior parte talvez nesse quesito de glutonaria, teria essa percepção. Então, é só para deixar esse exemplo como referência para os irmãos. Então, não apenas conhecer a palavra, mas aplicar a palavra. Essa é a diferença. Por último, aqui o terceiro item do tópico 3, que é sobre a mensagem da Bíblia, é o propósito da Bíblia. A Bíblia tem um objetivo, tem um propósito. E, mais uma vez, usa como referência o comentarista a declaração de fé das Assembleias de Deus, que diz assim, a Bíblia é a mensagem clara, objetiva, entendível, completa e amorosa de Deus, cujo alvo principal é, pela persuasão do Espírito Santo, levar-nos à redenção em Jesus Cristo. Olha que interessante. Qual é o objetivo maior da Bíblia? É que as pessoas sejam salvas. É que as pessoas entendam a história da humanidade, de alguma forma, o enredo, uma grande narrativa que apresenta uma história de amor e de salvação. O homem estava perdido,
o homem se perdeu, na verdade, né? O homem foi criado sem ser estar perdido, mas o homem se perdeu, né? Ele mesmo provocou a perdição. O homem se perdeu. Ele se perdeu e Deus enviou o resgate. Deus criou o mecanismo de salvação, o mecanismo de resgate. É essa a grande mensagem da Escritura Sagrada. É que pessoas pecaminosas, pessoas ruins, podem obter a salvação por meio do sacrifício em Jesus Cristo. E isso, eu só tenho essa informação, repito mais uma vez, por causa da Bíblia. Porque a Bíblia me diz isso. Já pararam para pensar? Como é que a gente saberia disso sem a Bíblia? Não tem como saber sem a Bíblia. Tudo que a gente está discutindo está girando em torno da Bíblia. Toda teologia, tudo que a gente fala, e livros, e mais livros, e mais livros, e conteúdos, e mais vídeos, e mais podcasts, e mais debates, escola dominical, o que for, tudo isso gira em torno da Bíblia. E exatamente que ela é um ponto central dentro da discussão teológica, dentro da questão da humanidade, inclusive. Por isso que pessoas mal intencionadas, obviamente, alguns a serviço do próprio inimigo, Satanás, eles tentam fazer o quê? Colocar em xeque a Bíblia. Porque se eu coloco em xeque a Bíblia, os relatos da Bíblia, a história da Bíblia, a história de amor da Bíblia, a história de salvação da Bíblia, aí, amigo, fica fácil derrubar tudo o restante. Por quê? Porque aí vira um baralho de cartas, né? Baralho de cartas não. Aquele castelo de cartas, né? Você faz lá um castelo de cartas e você dá um toquinho, uma carta lá na base, e no final, todo aquele castelo vai desmoronar. Por quê? Porque o fundamento é importante. Se você quebra o fundamento, quebra a base, todo o restante vai cair como se fosse um papel qualquer que não faz sentido algum. Então, por isso que é importante entendermos a supremacia das Escrituras, a autoridade da Bíblia, a inerrância da Escritura Sagrada, a infalibilidade dela, porque se a gente não absorve e não introniza essas informações para a nossa vida, para a nossa conduta como crentes, como pessoas comuns, vamos dizer assim, aí fica complicado a gente viver nossa vida. Fica difícil entender o que é certo e o que é errado. Perdemos muita referência. A Bíblia, então, tem um papel fundamental. Mais uma vez, não só na história da igreja, mas na história da humanidade como um todo, né? É só observarmos que boa parte do que temos como os parâmetros do que é certo e errado na nossa sociedade é pautado na Bíblia. É pautado na Bíblia. Interessante, né? Por mais que tenham pessoas, e boa parte delas, que não tenham nenhum, pelo menos a princípio, nenhum amor específico, assim, um cuidado mal pela Bíblia. Mas a nossa sociedade se formatou desta forma. Inclusive resquício de Deus, inclusive resquício daquela revelação geral de Deus no homem. É um pouco de senso de justiça, é um pouco de senso de amor. Tudo isso está presente na vida do homem, independente de ser crente ou não ser crente, tá certo? Então, eu queria fazer um fechamento aqui dizendo o seguinte também. Dessa forma, o compromisso inegociável da igreja deve ser de fidelidade e propagação da mensagem bíblica para a salvação e libertação dos pecadores. Se o foco da Bíblia é esse, por que nós, como cristãos, vamos fazer algo diferente? Nós, como igreja, fazer algo diferente? Não, não é para ser desse jeito. Daqui a pouco eu abro espaço aqui que um convidado está levantando a mão e aí vai participar conosco, trazendo sua contribuição, sua pergunta. Como conclusão, e aqui eu abro espaço para ele logo em seguida. A Bíblia tem origem em Deus, este se revela na história, no universo e na humanidade, e de modo especial por meio de Cristo e das Escrituras. Isso é um ponto pacífico. A Bíblia Sagrada autentica a si mesma, tendo sua veracidade confirmada por fontes e também registros históricos, ou seja, evidências internas e evidências externas. E por último, a palavra de Deus é poderosa, autoridade infalível em matéria de fé e prática, cujo alvo principal é levar-nos à redenção em Jesus Cristo. É essa a grande mensagem da Bíblia. É essa o grande objetivo da Bíblia, tá certo? Então, vamos aqui abrir espaço para Adrelson poder fazer sua contribuição, sua pergunta. A paz sobre, meu querido, seja muito bem-vindo. O seu microfone está ligado já. Tu tem que liberar o seu microfone no botão central aí. Não estamos lhe ouvindo ainda. Adelson. Liberei aqui o seu microfone. Não sei se foi um acidente. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma questão, esta é a hora. Você pode liberar o seu microfone. Clicar, na verdade, aí no botão central para pedir para eu liberar o microfone e eu faço a liberação para isso.
Lembrando que estamos ao vivo nesse momento, mas que esse conteúdo também vai aparecer posteriormente no YouTube e no podcast. Eu vou fazer uma pequena edição e provavelmente tirar esses momentos maiores aí de intervalo, porque no podcast é bem mais complicado a pessoa segurar aí 2 segundos sem ouvir nada. Ninguém por enquanto? Perfeito. Imagino que as pessoas ficaram talvez até um pouco receosas de participar, sabendo que vai estar fora do grupo do Telegram, né? Então, apenas deixo o convite para os irmãos que estão nos acompanhando no YouTube, que possa se inscrever no canal do Escola Biblicast, ativar o sininho de notificações e também, se possível for, compartilhe com outras pessoas. Estamos iniciando um novo trimestre. Conto com a sua colaboração nesse sentido. Você quer acompanhar o slide que eu utilizei nesta apresentação, ele está disponível no formato PDF PowerPoint, o link na descrição deste vídeo. E se você está acompanhando via podcast, o material deste conteúdo está disponível, o link na descrição. Tudo isso leva você para o Telegram, onde tem um canal que só eu falo, só eu publico material, só voltado apenas para a Escola Bíblica Dominical. E aí você tem a oportunidade de participar conosco e aprender um pouco mais. Lembrando que ao longo dessa semana vai ter vídeos e materiais novos. Espero eu ter um bate-papo com uma pessoa muito importante sobre a temática da lição bíblica. E assim que postar, obviamente, vocês vão estar cientes, pois estão inscritos, estão com o sininho ativado, né, notificação, e vão ficar sabendo desse conteúdo em primeira mão. Lembrando também que estou em todos os agregadores de podcast. Amazon Podcast, Google, Spotify, Deezer. É só procurar no seu agregador de preferência e você vai ter acesso a esse conteúdo. Basicamente é isso. Agradeço a audiência. Fiquem todos na paz do Senhor. Que tenham uma ótima aula de Escola Bíblica Dominical. Até mais. Tchau, tchau.